Olá pessoal, hoje voltamos a falar sobre as fases da Revolução Francesa. No último vídeo, conhecemos a situação econômica e social da França no século XVIII, caracterizada pelo aumento da miséria e da fome, a crise no setor têxtil, a crise nas finanças públicas, onde havia maior cobrança de impostos da burguesia, e a formação do terceiro estado que sustentava economicamente, por meio do pagamento de impostos, os outros dois estados. Ao mesmo tempo, era ignorado nas decisões políticas. Os membros do terceiro estado passaram então a reivindicar a igualdade de todos os setores, combatendo o absolutismo, a reestruturação no Estado que favorecesse o desenvolvimento do capitalismo, a excessiva intervenção na economia e acabar com os privilégios da nobreza e do clero. A fase aristocrática é marcada em 1786, onde o governo francês assinou o tratado que piorou a situação. Os franceses garantiam a entrada de produtos ingleses e vice-versa, e a indústria francesa não conseguiu concorrer com a qualidade do produto inglês. Desta forma, para melhorar a situação, o rei Luís XVI determinou o início de um processo de reforma, cobrar impostos dos que não contribuíram anteriormente. Após muitos conflitos e brigas por parte do primeiro e segundo estado, ocorreu a convocação da Assembleia dos Estados Gerais, onde representantes dos três estados se reuniram para solucionar o problema. A convocação não teve bons resultados e o terceiro estado demonstrou interesse em elaborar uma constituição, a reunião de uma Assembleia Nacional Constituinte. O rei foi obrigado a ceder e ordenou ao clero e à nobreza, o primeiro e segundo estado, que se juntassem ao terceiro estado. Conhecido como a fase burguesa, a Assembleia Nacional Constituinte reuniu-se em meados de 1789 a 1871. Rapidamente, a burguesia tomou consciência de que as intenções do rei não eram de submissão para uma nova constituição. A burguesia toma uma atitude radical, a queda da Bastilha, em 14 de julho de 1789. A Bastilha era uma prisão política, símbolo do poder do rei, e a multidão a invadiu. Libertaram os presos, inimigos políticos da monarquia francesa, se apropriaram das armas e, diante da enorme manifestação popular, o rei reconheceu a legitimidade da Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte foi forçada a tomar medidas imediatas para acalmar o ânimo dos grupos revolucionários, o massacre aos nobres e a tomada de seus bens, aonde ocorreram castigos aos nobres como tortura e enforcamento. Esse período também ficou conhecido como o Grande Medo. As medidas foram o fim dos direitos senhoriais sobre os camponeses, o fim dos privilégios tributários do clero e da nobreza, a extinção do regime feudal na Europa, a redução do poder do clero. A Assembleia Nacional Constituinte confiscou as terras da Igreja e subordinou o clero à autoridade do Estado. Pouco mais de um mês foi aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento considerado o símbolo máximo da ideologia sobre o qual se estabeleceram os direitos de liberdade e igualdade para o ser humano, caracterizado pelo respeito pela dignidade das pessoas, liberdade e igualdade dos cidadãos, direito à propriedade individual, direito à resistência à opressão política e liberdade de pensamento e opinião. A fase republicana é marcada pelo período do terror, ou seja, o fim da monarquia. Em 22 de setembro de 1792, ocorre o início da República. O rei foi preso e acusado de traição. O terceiro estado assumiu o poder efetivamente. Ocorreu a formação da Convenção Nacional e a divisão em três grupos. O primeiro, lado direito, os girondinos, formado pela alta burguesia, o segundo, o centro, conhecido como planície, grupos sem posição política definida, e o terceiro, lado esquerdo, os jacobinos, seria formado pela média e pequena burguesia, os proletariados rurais e urbanos. O sistema republicano exigia uma nova constituição. A Convenção Nacional deveria elaborar. Em junho de 1793, teve início a República Jacobina. Os sans-culottes, ou jacobinos, invadiram a convenção e prenderam os líderes girondinos. O rei foi julgado e condenado à morte, à guilhotina.
Durante a República Jacobina, ocorreu a criação do Tribunal Revolucionário. Haviam cerca de 200 em todo o território francês, que julgavam os opositores da Revolução e condenavam-os à morte, na guilhotina. Houve também a criação do ensino público e gratuito, a abolição da escravidão nas colônias e o tabelamento dos preços dos alimentos. Porém, os jacobinos perderam popularidade por causa do terror e, graças a um golpe, os girondinos voltaram ao poder na França. O fim do período do terror originou a reação da alta burguesia, que promulgou uma nova constituição que estabelecia que o poder executivo seria exercido pelo diretório, além do retorno do voto censitário, onde o diretório seria formado por 5 pessoas que exercem o poder executivo e o censitário dar direito de voto somente às pessoas com certas condições financeiras. Em agosto de 1795 foi criado o diretório. Esta fase encerrou em 1799. A crise econômica agravava-se a cada dia, a corrupção aumentava e faltavam alimentos. Com o passar do tempo, o governo diretório foi ficando cada vez mais enfraquecido. Com a França imersa no caos e sob a ameaça de ataques externos e internos, a burguesia articulou entregar o poder a alguém influente e poderoso. Esse alguém foi o jovem general Napoleão Bonaparte, que a partir de 1799 começou a governar a França. Para consolidar a República Burguesa, os girondinos apoiaram o golpe do 18 Brumário. Bonaparte derrubou o diretório e instituiu o consulado. Por fim, o lema da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade. Os 10 anos da Revolução marcaram profundamente a política, a sociedade e a economia da França, começando pelo fim dos privilégios da aristocracia e a libertação dos laços que prendiam os camponeses ao clero e à nobreza. O antigo regime também chegou ao fim, com o assassinato do rei Luís XVI e de sua esposa, a rainha Maria Antonieta, que foram guilhotinados durante o período do terror. Os burgueses também se beneficiaram com a ampliação dos seus comércios e o fim dos impedimentos aos seus negócios. Esse período também abriu as portas para a fase do capitalismo e mostrou que um rei pode ser condenado. Da mesma maneira, os poderes do Estado foram separados, dando origem a uma Constituição. No ano de 1799, a alta burguesia convidou o general Napoleão Bonaparte para integrar o governo. De acordo com ele, sua missão era restabelecer a ordem no país, trazendo prosperidade, proteção e riqueza em troca da aliança. Assim iniciou-se a Era Napoleônica. Então, pessoal, no próximo vídeo vamos falar sobre a Era Napoleônica. Aguardo vocês. Até a próxima!